O apóstolo Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ou seja, antes dele se converter a Jesus, ele era fariseu. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Tanto que, na morte de Estevão, quem estava presente era o apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo. Na morte de Estevão, quem estava participando era Saulo, porque ele ainda não tinha se convertido ao Senhor. Então, como ele ainda não tinha se convertido ao Senhor, ele participava de coisas trágicas que eles faziam com a igreja. Perseguiam a igreja, matavam os cristãos. Por exemplo, na época da igreja primitiva, os cristãos eram comidos por leões, lá juntamente com glórias, aleluia, lá glória, os 12 discípulos de Jesus, que Judas ele foi tirado e Matias substituiu Jesus. Percebe que Paulo era participante de tudo isso. Só que chega um determinado momento na vida de Paulo que o próprio Deus agora vai mudar a vida dele, vai ter uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente. Quando ele está em caminho para Damasco, diz a Bíblia que aparece uma luz do céu, e essa luz agora representa Jesus Cristo de Nazaré, e através de Paulo vendo essa luz, Paulo se converte ao Senhor. Paulo ele se pergunta porque aquela luz apareceu para ele, e aquela luz brada uma voz do céu dizendo: Saulo, 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 por que é que tu me persegues? Paulo, sem entender, Paulo vai dizer: como eu persigo o Senhor? Ele não entende. Aí Jesus dá a resposta de imediato: você persegue a minha igreja, Paulo, e é como se você estivesse me perseguindo. A partir daquele momento, Saulo agora vai ficar cego, porque existem duas cegueiras, tanto a física e tanto espiritual. Tem gente que está vendo fisicamente, mas já perdeu espiritualmente, e tem gente que está vendo espiritualmente e não está vendo fisicamente. Agora, quando Paulo se converte ao Senhor, aquele mesmo povo que estava com ele para terminar e para encerrar, aquele povo agora vai ver a mudança dele. Sabe por quê? Porque tem gente que nos viu de uma forma, mas Deus também vai nos mostrar de outra forma para o mundo. Talvez outrora alguém viu nós lá no mundo, andando para lá e para cá, fazendo coisas que não devem, mas hoje alguém vê nós na presença de Deus, contendo, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Amém, igreja? Então Paulo, ele estava como o mundo está hoje. Ele perseguia a igreja, o mundo faz isso. O que eles estão fazendo nas Olimpíadas? Primeiro, brincaram com a ceia, zombaram da ceia do Senhor. A ceia simboliza a ressurreição e a morte de Jesus e o arrebatamento da igreja. Zombaram da ceia do Senhor. É por isso que vem muito juízo sobre a terra. É porque o homem e a mulher brincam com Deus, zomba de Deus. Verdade. Aí eu fiquei pensando, zombaram de Deus nas Olimpíadas, pastor, mas não zombaram de Maomé, que é o profeta dos muçulmanos lá. Por que não zombaram de Maomé? Porque se eles zombam de Maomé, segundo a lei de lá, eles é fuzilado e morrem na hora ou vai preso. Está entendendo? Mas irmãos, o Deus da igreja, ele não dorme, ele não falha, Fernanda. O Deus da igreja, ele não falha. Ainda que o homem pensa que ele demora, ele falha, mas a hora certa ele chega e arruma a casa. Amém, igreja? Bate o palmo e glorifica